Comunicação, marketing, vendas, tudo misturado hoje aqui no programa Humanos. E eu tenho o prazer de receber ele, um baita profissional do sul de Santa Catarina, no futebol, na comunicação, no mundo das vendas, no mundo dos rádios. Cláudio Gomes, que prazer te receber hoje aqui no programa, meu bruxo. E aí, mano? Tranquilão? Tudo bem? Prazer é todo meu, né? Vir no programa, um dos primeiros programas, né? É bom vir agora, porque a hora que você ficar bom no negócio, aí vai ser difícil vir no programa para encarar, né? Para ter esse frente a frente com o mano aqui. Show de bola. Cláudio, você tá morando em Floripa? Morando em Floripa. Mas você é criciumense? Sim, criciumense, nascido, criado, amo essa terra, mas hoje eu sou apaixonado por Floripa, né? Estou há 2 anos e meio, fui a convite do Sandro Palaoro para assumir como diretor executivo da Associação de Clubes na época, e lá fiquei, estou residindo lá, estou bem apaixonado, mas Criciúma não tem como, né? Volta e meia estou em Criciúma. Rever os amigos, rever os familiares e os negócios que ainda tenho aqui. Muitas pessoas aqui na região vinculam Cláudio Gomes ao Criciúma, ao futebol. Mas a sua história não começou no futebol. Não, é que o Criciúma é o veículo mais forte, né? O que propagou mais a marca, né? O Criciúma tem esse dom, tem essa facilidade, as pessoas se tornam mais públicas, né? Igual política, né? Então, assim, não tem como você passar no Criciúma e não ter uma certa notabilidade, né? Principalmente com os resultados positivos e negativos que aconteceram ao longo da minha trajetória no Criciúma. Mas, não, eu comecei com 7 anos, todo mundo já sabe essa história, né? Comecei vendendo cocada, comecei vendendo picolé da Milk Money, depois fui pipoqueiro do Cine Ópera, fui coroinha da igreja, na época do Padre Ângelo e Arcângelo. Enfim, tem uma história como quase todas as crianças aqui, a gente é de uma família humilde, né? Mais simples e, cara, tem uma trajetória, sempre fui apaixonado por vendas. Tá, de onde é que vem a comunicação na tua vida? Então, mano, a minha mãe sempre falava isso, né? Porque eu sempre fui um moleque muito comunicativo, falador e tal. E eles brincavam às vezes, vai ser advogado, vai ser, né, narrador de futebol, esportivo, vai ser locutor de rádio. E eu acho que aquilo ficou na veia, né? E aí fui crescendo e fui desenvolvendo cada vez mais. As pessoas falam que tem que gostar de venda. Eu não gosto de venda, eu amo o que eu faço. O processo como um todo, né? Falo para todo mundo, vender uma vez, qualquer idiota vende. Vender uma vez é vendedor. Vender pela segunda ou terceira vez é profissional de venda. Manter o cliente, você fala? Você consegue enganar uma vez. A segunda já não dá mais. Aí você tem que realmente provar que você está no negócio, que você acredita, que ele vai te dar resultado. As pessoas compram por uma certa necessidade, né? E você, às vezes, tem que despertar essa necessidade nelas. A minha primeira lembrança de você no mundo da comunicação foi no mundo da rádio. Eu lembro do Cláudio Gomes, um criador de conteúdo, criador de rádio em si. Você não criou conteúdo, você criou a rádio, não foi? Você começou criando rádios? Mano, acho que eu fiz de tudo um pouco. Acho que eu fui, como eu te falei, entrei no rádio com 13 anos. Eu era operador de som, da Som Maior e da Eldorado. Era o grupo RCE TV, era lá no Morro da TV, onde é a RBS hoje, né? A NSC agora. Então, com 13 anos eu comecei, com 15 anos eu virei locutor. Com 16 anos para 17 eu já era coordenador de rádio. Você fazia que programa? Fazia o Ligou, Pediu, Tocou, na 105, né? Aí fui locutor em Lauro Miller. Aí eu era folguista, então fazia todos, né? Fazia Momentos de Amor, Amor Sem Fim. Que de madrugadão, essas coisas? Tudo. Madrugada, tudo. Fiz tudo. Aí tinha que mudar a voz, falar com o ouvinte. Eu era muito rápido, meu apelido na época era Pilhas Duracell. Não desligava? Nossa Senhora, loucura. O que era diferente do rádio naquela época para hoje, Cláudio? Eu acho que precisa, sempre muda, né? Na época, mano, era o boom do sertanejo, né? Então, tocar música sertaneja era caipira na época, era só em rádio AM. Né? A FM estava iniciando e foi a grande sacada da 105 na época de colocar o FM, aliás, o sertanejo no FM. Tá, na época que você está falando, vamos lá, vamos revelar a tua idade. 93, 94, por aí. Foi o estouro, né? E aí a 105 se notabilizou pela abrangência e também pelo estilo musical. E aí o seguinte, mas o rádio não tem muita invenção. As pessoas não querem que o rádio mude muito. Tu vai ter alguns agregados de conteúdos. Foi o que você falou. Aí eu comecei a perceber que tinha oportunidade de criar programas, de mudar a programação, de mudar perfil, de criar personalização de rádio. E aí a gente começou a fazer essas coisas, entendeu? A personalizar trilhas. Os ouvintes naquela época eram um pouco diferentes.
eles se comunicavam com a rádio através do quê? De carta, telefone? Era Você telefone, não tinha. Eu rede lembro de social, uma promoção que a gente fez, uma promoção 3 em 1, que você ganhava um aparelho de som 3 em 1. Aquele Aivo, aquele? Nossa. E aí ganhava um almoço com o locutor preferido e mais um outro brinde lá, não lembro o que O pessoal era. gostava, queria conhecer Adorava, os locutores? não, eu recebi 15 mil cartas. Mas eu não fui o campeão de cartas. O campeão na época foi o Nano Souza. Recebeu mais de 25 mil cartas. Porque o rádio tem muito esse lance do... A minha voz nunca foi voz de locutor. Então, eu era um comunicador rápido, né? De fazer comerciais rápidos. Então, a minha voz rodou aí no sul do estado no caminhão do gás. Entendeu? Eu gravava aqueles comerciais do caminhão, Night Sound, Casa do Rock, balada, bailes com Matusa, era tudo gravado com a minha voz, que eu gravava muito rápido. Tá, mas daí você viu que ser locutor não dava dinheiro. Não, aí o que acontece? Quem tinha a voz mais grave é que se destacava um pouquinho mais. Então o Nano Souza era aquele locutor, olá, tudo bem? Exclamação, ligou, pediu, tocou. E aí a mulherada enlouquecia, ligava, mandava carta. Pirava, vai. Pirava. Isso é que o ouvinte, antigamente, ele era muito por telefone, orelhão, telefone e por cartas. O cara não tinha rede social para ver quem é o locutor. Não tinha. Mudou muito o perfil hoje. Primeiro que não toca uma música que ele gosta, ele já vai lá e troca, entendeu? O locutor não tá legal, que nada. Mas ainda conserva bastante isso. As pessoas ainda gostam, porque o rádio é o processo da música viva, né? Se você grava aí hoje um teu set musical, mas uma hora cansa. O rádio não, o rádio você nunca sabe que música vai tocar. Parece que é mais gostoso quando você escuta no rádio, né? Claro, é como se fosse uma pessoa conversando com você. Né? Então por isso que ele ainda vive e não vai acabar nunca com o rádio. Você saiu dos microfones e foi para a comercial? Você falou que eu não dava dinheiro. Por quê? Aí você foi para a comercial que daí dava dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro. Até hoje eu não sei como é que é ganhar dinheiro, mas eu vou buscando, vou tentando. E aí eu falei, não, eu acho que o legal é a área comercial. E comecei a vender patrocínio, entendeu? E aí eu comecei a vender patrocínio. Aí eu lembro uma história que eu fui contratado pela Líder FM, que hoje é Transamérica, e eles me deram um programa das 8 à meia-noite. E eu vendi todos os patrocínios do meu programa. E aí eu cheguei no seu Evaldo Stopassoli e falei, eu não tenho mais espaço no meu programa para vender. Ele falou, vende dos outros. E aí eu comecei a vender, do Cláudio Silva, do Fernando Duan e tal. Comecei a vender o patrocínio para eles, do programa deles. Eles não gostavam de venda, eu adorava. Comecei a fazer isso aí. E aí eu começava a vender, vendi muito tempo, patrocínio de baile do Matusa, patrocínio tudo. O que era mais fácil vender naquela época? Tudo é difícil. Tudo é difícil vender? As pessoas falam, é fácil. Não fácil, nada é fácil. A gente é enganado quando é pequeno, os pais fazem isso com a gente, eles fazem isso. A gente não é criado para dizer que a vida é difícil, que vai ter gente falsa, que vai ter gente legal que vai te estender a mão, que vai ter dificuldades na tua vida. Eles vendem um mundo encantado, que não existe. Mas eles querem esse mundo encantado para nós. Só que a vida é difícil. Essa venda da comunicação é uma venda de glamour, Cláudio? Tem um pouco disso ou não? As pessoas ainda têm essa aura que a comunicação tem essa magia toda? Naquela época tinham mais? Mas ela tem. Ela tem. A exposição da marca bem aplicado, uma estratégia de marketing, uma estratégia de publicidade, ela funciona. Tanto é que as pessoas anunciam. Os grandes anunciantes permanecem, eles nunca saem do ar. Né? Agora, tem muita gente que vende ilusão, tem muita gente que mente na hora da venda e que infelizmente estragam, mas isso tem em qualquer setor. Qual a maior venda que você já fez? Campeonato Brasileiro. Que você vendeu o quê? O brasileiro? Uhum. Para quem? Vai aparecer agora. Ah, tá. Você não vai revelar? Não posso. Tá, mas então vai. Anterior a essa que você pode falar. Anterior a essa tá aí. De venda desse aspecto publicitário, né? Sim. Tá aí o Campeonato Catarinense, Cicobi, as propriedades com o Angelone e os parceiros. Eu imagino que é uma venda, por ser grande, ela é uma venda delicada. Ou ela é igual? De contrato para Globo, né? De contrato você fala? De contrato foi para a Rede Globo, agora, sendo no campeonato. E no Criciúma. No Criciúma eram números estratosféricos, eram números muito maiores, né? Então, a negociação que eu tive com a TV Globo, para o Criciúma, a negociação com jogadores, com atletas, a venda de atletas. Então, ali foram números expressivos. Como é que você entra no futebol? Essa história sua de comunicação até chegar no futebol. Mano, acho que deu assim, uma grande oportunidade de dizer como é que eu entrei no Criciúma, por exemplo. Eu era diretor da Eldorado, da Rádio Eldorado. E na época a Eldorado vivia muito, dependia muito do Criciúma, né? Então
Então, se o time vai bem, a rádio vai bem, consegue vender melhor, aumenta as cotas de patrocínio, tudo isso ajuda. A sociedade está feliz, as empresas, as pessoas... A cidade está feliz, todo mundo está contente. Tem uma correlação muito bacana, né? Eu acho que é muito importante essa sinergia e essa energia positiva quando o time está bem. O que acontece? Aí, o Antenor vai assumir o Criciúma, o Antenor Angeloni vai assumir, e aí começaram a ventilar alguns nomes. Isso foi quando? Isso foi em 2009, né? Para 2010. Em 2010 ele assume. Em 2010 definitivamente ele assume o Criciúma. E aí os caras falaram, falaram em nomes, o fulano e tal vai assumir o marketing do Criciúma, o Beltrano vai assumir o marketing. E aí era nosso concorrente na época, a pessoa era nosso concorrente. E aí eu falei, não, a gente não pode deixar o concorrente assumir, ele vai esmagar a gente, cara, vai ter uma notabilidade, né, maior que a nossa. E a gente vive do futebol. E na época, o Reginaldo Correia, ele era comentarista da rádio, ele era patrocinador do programa, né, do debate, e ele era também ali, um comentarista, participava conosco e tal. E aí ele falou, eu fui convidado pelo Antenor para ser o diretor de futebol. E aí faltava um cara do marketing, que na época o nome do Adelor Lessa estava muito forte para ser. E eu falei, se o Adelor assumir, aí, ele vai esmagar aqui o nosso negócio. E aí apresentaram o meu nome, eu queria sugerir alguns nomes, e aí os caras falaram, tu tem que ir, tu é o marqueteiro do negócio. E aí me levaram até o Antenor, ele já me conhecia, mas ele nunca teve relacionamento. E aí ele falou, me disseram que você pode fazer algumas campanhas, que você pode me ajudar e tal, só que eu não tenho dinheiro. Quem entrar nessa barca agora vai ter que ser voluntário. E aí eu entrei no Criciúma como voluntário. Voluntário mesmo? Sem ganhar grana, cara? Nada. Só que aí o seguinte, eu era diretor da rádio e eu falei, você vai ter que pedir pro Henrique Salvaro, porque eu vou ter que sair daqui às vezes e vou ter que ir lá para ajudar, desenvolver campanhas. E vai ter que ter um funcionário, né? Você não tem como, não tem uma pessoa no dia a dia do Criciúma. Você tinha que ter alguém para te ajudar, isso que você fala. Isso. Aí foi na época que eu contratei a Viviane, que foi a gerente de marketing comercial, e depois a gente foi engrossando o caldo com mais profissionais, com Marquinhos, e assim foi outro, depois com o Vitor, e aí foi. Só que aí em 2010 eu era voluntário, que a primeira campanha que eu criei foi A Minha Paixão. Que era aquela do coraçãozinho? Que era do coraçãozinho, né? Lembro. E dali em diante eu fui aprovando e a gente foi criando um relacionamento de amizade, de respeito, e as campanhas acabaram dando certo. A gente tinha 1.800 sócios ativos adimplentes. Na primeira campanha a gente já saltou para 3.900. 2010, 1.800? 2010. Sócios ativos adimplentes. Com 10 mil cadastrados lá inadimplentes. E aí foi quando a coisa estourou. Deu 3 mil e pouco, tá? E aí o Antenor disse, precisamos de 10 mil sócios. E aí você vai contar na volta, como o Cláudio Gomes conseguiu 10 mil, não? A gente conseguiu 15 mil. Tá, a gente já volta aqui no programa Humanos com ele, Cláudio Gomes, do céu ao inferno no Criciúma Esporte Clube, vai. Voltamos aqui no programa Humanos, hoje com ele, o cara da comunicação, o cara da rádio, o cara do esporte, Cláudio Gomes. Você estava contando a história pra gente dos sócios do Criciúma, vai. Dos 1.800 para os 3.900, na primeira campanha que era... 2010. 2010, Minha Paixão. Aí era voluntário, a gente criou essa campanha porque a gente acreditava que a paixão ela existia, mas ela estava adormecida e a gente precisava resgatar esse sócio torcedor e apostou. E aí, por felicidade, dentro de campo deu resultado, nós subimos para a Série B. Então ajuda também, a campanha dentro de campo ela impulsiona muito. E aí acabou indo para 5 mil sócios já na Série B. Aí em 2011, em 2010, finalzinho quando a gente subiu, eu tive um problema com o Argel. E o meu primeiro problema com o Argel. E aí, teve mais? Teve 2 depois quando ele voltou. Tá. E hoje é meu amigo, a gente conversa, de vez em quando troca mensagens. Sim. Não, na época o seu Adelei Porto era o diretor de futebol. E o senhor Adelei estava com câncer, né? Estava debilitado e eu fui com ele. A gente estava... O processo do Criciúma estava bem complexo, não tinha camisa para jogar, a pênalti não distribuía porque o Criciúma estava com uma inadimplência, tinha uma série de outras coisas. E a gente tinha que desenrolar isso tudo. E aí a gente tinha que fazer em Itajaí, Balneário, as camisetas lá para impressão, porque a Seara era patrocinadora, e ela tinha uma serigrafia lá de sua confiança. Então rolou tudo isso. E aí, mano, eu fui a Brusque. E aí foi aquele dia que o Argel xingou o estádio do Brusque e de forma institucional a gente tinha que se posicionar. E o senhor Aderlei pediu para escrever uma carta e publicar e enviar para o Brusque. Só que, como eu enviei a carta, eu assinei a carta
E o Argel levou aquilo para outro lado, e aí acabamos discutindo. Levou para o lado pessoal? Não foi pelo lado do clube? Na época, ele levou de forma ofensiva. Eu disse que ele tem a posição dele, que o clube respeita, mas que o clube vai jogar a vida inteira com o Brusque. Nós vamos nos encontrar no campeonato e a gente respeita a cidade de Brusque. E assim vai. Enfim, ele levou para o outro lado. Eu fiz uma carta institucional, até porque essas pessoas passam, todo mundo passa. Eu passo, o Antenor passa, o Argel passa, todo mundo passa. Mas a instituição fica. E a gente não queria criar uma ruptura de relacionamento com uma cidade e com um clube que era o Brusque. E aí depois passou um tempo, a gente se entendeu. Aí Isso foi 2011? 2010. 2010. Aí em 2011 eu saí, o Fernando Maranho, eu indiquei para ele ser o diretor de marketing. E ele ficou, eu fiquei mais afastado. Só que aí a relação com o Antenor ela não se desfez. Porque ele ia para São Paulo, ele me ligava, ele consultava. E a gente ficou amigo, um pouco mais distante, mas sempre se mantendo contato. Aí ele pegou metade do 2011 para frente, ele falou, eu queria que tu encarasse o Criciúma como forma profissional. Queria que tu saísse da rádio e viesse trabalhar comigo no Criciúma de forma profissional. Aí já não é mais voluntário, já não é mais de graça. Não é mais... Aí já vem como colaborador, já tem uma série de outras coisas. Aí eu, em 2012... Então eu vou para o Criciúma definitivamente. Claro que eu consultei o Henrique me pediu mais uns 3 meses para deixar a rádio da forma que ela pudesse não criar dependência do modelo de gestão que eu tinha implementado. E aí, quando sentiu que estava 100% independente, aí eu fui para o Criciúma. Mas 2012 foi a campanha vencedora do Tigre. 2012 a gente teve um catarinense horrível e aí na volta do catarinense... o clube estava desacreditado, nós tínhamos em 7º lugar no campeonato catarinense. E o clube em formação, aí veio o Comelli, aí na época veio o Comelli, aí estava o Rodrigo Pastana, estava o Rampinelli. E aí o marketing teve a ideia de criar uma campanha, eu acredito, porque a gente lançou a campanha do sócio e não estava vendendo, porque as pessoas não estavam acreditando que a gente faria um time, né, que o departamento de futebol montasse um time competitivo que iria subir. E aí começou aquela discussão, e aí até que a gente criou a campanha. Eu lembro que as faixas invadiam o estádio, o pessoal levava aí muito. Depois são as peças publicitárias, né? Mas assim, a campanha em si, ela nasceu ali. Eu perguntei para o Marco era do meu departamento, se ele acreditava, perguntei para a Vivi se acreditava. Eles falaram, eu acredito, todos falaram. Todos falaram, não, sim, a gente acredita, o departamento acredita, eu acredito, e aí vai. Eu fui para casa e fiquei com aquilo. A verdade é que a gente ia lançar uma campanha chamada Forever, mas ficou muito americanizado, né? E aí eu falei, não, vamos lá, eu acredito, vamos lá, e lançamos a campanha Eu Acredito. Pegou, a campanha começou a desenvolver peças, aí eu lembro na época que a gente inventou o cachecol, a gente inventou a faixinha, a gente começou a personalizar a campanha, a coisa pegou, e por incrível que pareça, a energia era tão forte que o Eu Acredito, ele coincidia com o resultado dentro de campo. O Criciúma perdendo de 1-0, de 2-0, com 15 minutos ele ia lá e virava o jogo. E aí a gente começou a lançar. Eu lancei três camisas na época, aí depois lancei a camisa preta. Aquela toda preta? Toda preta, que foi uma explosão. Tivemos uma ideia de fazer somente 1000 unidades daquela. Vocês foram criticados por isso também, não foram? Não tem problema, mas é que você... É isso que eu te falo, que assim, aí entrar o Cláudio é chato, o Cláudio é polêmico, o Cláudio... Não é. Basta você ganhar inimigo, não precisa mais brigar com a pessoa. Basta você não concordar com ela. Deu, tá feito. É muito fácil você criticar. Aliás, a posição de pessoas integrantes da imprensa é muito fácil. Porque está só criticando, é só bater. E bater é fácil. Suportar é que é difícil. Não é? Vocês chegaram o quê? 15 mil sócios na época? 15.680? Em 2012 a gente ia ali para 8 mil, 9 mil. E aí eu trabalhei um pouco com o Maranhão, que daí eu voltei, mas na área comercial, o Maranhão estava no marketing. E a gente trocou umas ideias. E aí foi o seguinte, a gente só atingia 8 mil, 9 mil sócios, ativos adimplentes. Não saía disso. E isso que o Criciúma estava... sempre no G4, ganhando jogos incríveis. Cara, era Lucas, Zé Carlos numa fase excelente. O grupo fechou. Dava tudo certo, né? Tudo. A coisa estava acontecendo, entendeu? Os deuses do futebol olhando para o time em 2012 estava um espetáculo. E aí você fala, quando o time vai bem, tu tem que ter uma retaguarda. A equipe tem que estar potencializando isso, rentabilizando. Lançamos uma loja, faturamos quase 2 milhões na loja, 390 mil em 20 dias de Natal para poder atender. Então a gente começou a criar esse tipo de coisa. E a crítica sempre vem.
Sempre vem. Eu era criticado constantemente. Fazendo bem ou fazendo mal, não interessa? Não interessa, você vai ser criticado. Quem liga para crítica não tem condição de crescer na vida. Entendeu? Porque vai se derrubar. Só que no inverso, quando a pessoa te dá elogio, tu vai à lua. Tem que ter esse Mas, equilíbrio. Cláudio, estando no futebol, eu imagino que a crítica seja muito mais pesada que outras áreas da sua vida, como profissional. A crítica vem em tudo quanto é lugar, mano. O problema é quando ela é pessoal, quando ela te agride, quando ela te ofende, né? Quando ela vai muito no pessoal. Então, porque assim, as pessoas... hoje, o Júlio Remor está como gerente de marketing do Criciúma. Ele está gerente de marketing, ele não é. Eu estava no marketing, eu estava no futebol, eu não sou. As pessoas precisam entender isso, mas elas batem demais. E por que você foi para o futebol? Foi o convite? Foi natural essa migração? Vamos só voltar em 2012, a gente tinha 9 mil sócios. Em 2013, então em 2012 nós subimos para a Série A. Em 2013, o Antenor fez uma reunião e falou, nós precisamos de 15 mil sócios. E pra sempre aumenta. Não, ele é Porque para sustentar o clube, para deixar bacana? Ele é incrível. Todas as reuniões ele bota 10 a 20% a mais do que ele te cobrou. Falou, mas o senhor falou tanto, o senhor falou 10 mil sócios? Temos 10 mil, não, beleza. Agora eu não quero mais 10 mil, eu quero 15 mil. Não tinha 10 ainda. Aí o Fernando fez uma campanha do sócio 10 mil e tal. Chegou a ter o sócio 10 mil, mas aí voltou para o 9 na inadimplência. E aí o que aconteceu? Eu falei na reunião, nós temos que parar de vender sócio. E me chamaram de louco. Falei, a campanha é essa. Nós vamos anunciar que o Criciúma vai vender título de sócio, que é sócio, não é patrimonial, é um sócio contribuinte. Só até 13 de maio, dia do aniversário. Só até ali. Ou até o dia 13 de abril, desculpa, não, a 13 de abril que ia começar o campeonato, 12 de abril, uma coisa assim. Até começar o campeonato da Série A. Quem virou sócio, virou. Quem virou sócio ali, virou... Nossa, fui criticado dentro da diretoria. Você é louco, não sei o que, tá inventando. Falei isso. E aí, vinha mais uma vez o Antenor e falava, se ele tá dando a ideia, nós vamos apoiar a ideia. E vai. E foi, aprovou, mais maluco que eu. Aprovou. E aí anunciamos isso. E aí foi uma loucura. Porque eu lembro de uma palestra do Daniel Godry, que ele falou que era pra gente se levantar e pegar um balão no fundo do teatro. Só que uma condição. Nós estávamos ali em 500 pessoas no teatro, no curso, e só tinha 400 balões. Então alguém ficaria sem balão. Quando ele deu o start, agora, isso aqui foi uma loucura, todo mundo atrás do balão. Conclusão, aí parou, daqui a pouco ele perguntou, quem não tem balão? Ninguém levantou. Tinha balão para todo mundo. A diferença é que o ser humano ele é movido a esse desafio. Então, quando você anuncia que não vai mais ter plano de sócio, saiu todo mundo numa loucura. Não, eu quero ser. E botamos uma data limite. Piorou o negócio na cabeça do cara. Sim, que é pior. O cara falou, depois disso eu não vou ser sócio. Tu tira as pessoas da zona de conforto. Tu provoca isso nelas. E aí elas acabaram indo. E eu lembro que a gente colocou que era naquele dia 13, vamos dar um exemplo aqui, que foi 13 de abril. E aí chegou 18 horas, tinha uma fila gigante. Amanheceu às 8 horas, 7h30, já tinha uma fila enorme. Foi de fio a pavio essa fila gigante. Aí foi quando eu fui entrevistado e tinha umas 600 pessoas na fila, mais ou menos. E eu falei, o dia só termina à meia-noite. E aí chamei a equipe da secretaria e falei, gente, essas pessoas estão aqui. Nós vamos até o último ser inscrito. Nós encerramos às 2h30 da manhã. E ali a gente tem um grande abraço em toda a equipe de trabalho. Foi uma loucura, nós alcançamos, pela primeira vez eu vou falar isso, nós vendemos mais que 15 mil sócios. Nós vendemos 15.312 sócios. Porque aqueles 312 tinha que entrar. A gente não podia chegar e usar de forma radical. Agora, fui muito criticado com isso. Arrogância, o clube está nariz em pé. Porque não quer mais sócio. Por que não vai mais vender mais sócio? Isso é uma ideia de jirico, que é um louco. Só pode ser coisa do Cláudio Gomes. E aí tudo era. Quebrava uma lâmpada. Quebrava uma lâmpada era o Cláudio Gomes. O cara, tudo era o Cláudio Gomes. O sucesso não vinha mais para mim. Qualquer coisa que acontecesse de bom, não vinha. Se fosse ruim, aí acreditava para o Cláudio. Foi isso na virada de 2013, quando a gente estava na zona do rebaixamento. E aí o Cícero pediu demissão. A gente convenceu o Cícero para ficar até o final. E aí o presidente me chamou e falou assim, eu já estou de saco cheio com esse pessoal do futebol, aqui e ali. Eu quero que tu assuma o futebol. E aí eu acabei indo também para o departamento de futebol. Uns dizem que foi a grande loucura. Hoje eu tenho uma coisa minha, assim...
que é uma ressignificação. Eu sofri muito achando que eu tinha tomado uma decisão errada. Hoje eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. O rebaixamento de 2014, óbvio que ele estancou, talvez até tenha estragado a minha carreira como diretor de futebol, mas ele me ensinou muito. Mano, as pessoas podem não acreditar, mas é nos erros que você cresce. É nas adversidades que você tem a resiliência. E foi ali que eu digo, eu vou superar tudo isso, eu vou dar a volta por cima. E o futebol, ele tem um lema. O Raimundo Queiroz falava, futebol se faz com muito dinheiro ou com muita paciência. O Criciúma não tem muito dinheiro, que as pessoas acham que tinha muito dinheiro, mas para o universo do futebol, o Criciúma é um clube simples no aspecto de poder financeiro. Nem o Antenor Angeloni queria botar tanto e não precisava botar tanto. É porque é a realidade. Ou você tem muito dinheiro ou muita paciência. E a gente tinha um planejamento. O resultado está chegando hoje. Parabéns ao Jaime, colhendo, vendendo, fazendo. Porque o Criciúma não tem condição de comprar futebol. Ele tem que fazer futebol. E a gente estava nessa batida de fazer futebol. Entendeu? Entendi que acabou o nosso tempo. Não dá tempo para falar metade das histórias. Vamos fazer um programa. Não, a gente tem que fazer continuando daqui, pode ser? Você fala daqui para frente? Até porque tem uma história que era para você estar naquele avião no fatídico acidente da Chapecoense. Também fui criticado, falaram que era mentira e tal. Tudo isso acontece. Aqui em Criciúma é uma coisa fantástica. Como eu falei, hoje você não precisa brigar com a pessoa para ganhar o inimigo. Basta você discordar dela. Basta discordar. As pessoas estão muito mimimi hoje, não pode falar a verdade, não pode falar o que pensa. Pode, porque não pode ficar com o microfone toda hora batendo na mesma pessoa. Isso é sacanagem. Então, assim, o que eu quero dizer assim, como eu trabalhava diretamente com o Sandro Palaoro, então tinha uma pré-lista das pessoas que eram convidadas para ir no voo. O Sandro me tirou da lista. No dia do acidente? Não, bem antes? 10 dias antes, uma coisa assim. Quando saiu a primeira lista? Ele me tirou. E eu fiquei bravo com ele, liguei, xinguei. Falei, pô, presidente, um jogo épico desse, um clube catarinense disputar uma Sul-Americana, como é que vai me deixar fora? Só que tinha na segunda-feira, que eles jogaram contra o Palmeiras lá, em São Paulo, e depois embarcavam para Medellín. Aí tinha a premiação da Série B do estadual, lá na Federação em Balneário. E na terça-feira, eu ia acompanhar a equipe da Chapecoense do Marketing numa reunião no Couto Pereira. Porque a final ia ser no Couto Pereira, em Curitiba. Aí ele até brincou comigo, falou, eu te dou um camarote só teu para os teus amigos na final do Couto Pereira. Mas tu não vai nessa aí. E aí nós tínhamos um diretor financeiro da associação, que também era da Chapecoense, o Décio. O Décio me ligou e falou o seguinte, caiu 4 convidados, eu vou te botar na lista de novo. Mas fala pro Sandro, porque o Sandro falou que não era para botar o teu nome. Na lista do voo de novo. Na lista do voo de novo. E aí, eu disse, não, Décio, ele não quer que eu vá, não sei o quê, sacanagem. Liguei para ele de novo, presidente, olha só, caiu 4, assim, assado, eu posso ir? Eu pego um voo de Curitiba e vou, presidente. Aí ele pegou e falou, eu já disse que não, porque a gente vai na segunda. E a reunião de Curitiba era na terça. Ele falou, não, tu não vai, me representa lá, entrega a premiação e assim vai. E eu não fui. E aí o meu nome na segunda lista já não apareceu. Depois eu fui entrevistado por uma rádio aqui e eu contei essa história. E aí, choveu de cara na rede social dizendo que eu queria aparecer. O cara me salvou. O Sandro Palaoro salvou minha vida, me cortando dessa viagem. Tanto é que eu sou amigo da família até hoje. A Duda, vou lá, beijo, abraço. Tinha uma relação muito boa. E o Sandro me tirou daqui de Criciúma e me levou para Florianópolis. Então eu seria eternamente grato. Muito grato. Sou grato ao Criciúma. Quer dizer, as pessoas acham que eu tenho mágoa do Criciúma. Eu não tenho nada. Tenho um amor eterno pelo Criciúma. Se não fosse o Criciúma, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu ressignifiquei. Algumas pessoas eu fiquei com mágoa, depois eu entendi. A própria torcida. A torcida fez homenagem me xingando. Eu ressignifiquei tudo aquilo. Isso faz parte. Isso faz parte de todo um processo. E eu agradeço. Eu cresci com aquilo. Entendeu? Quando você interpreta e cria uma vida épica agora, de uma forma diferente. E eu criei, com tudo isso que aconteceu. Falei, eu vou buscar o meu espaço dentro daquilo que eu entendo que eu possa contribuir, deixar o meu legado e vou. As pessoas falam que o Cláudio não entende nada de futebol, que o Cláudio saiu do marketing, não sei o quê. Passaram vários profissionais aqui, grandes profissionais. O resultado dentro do futebol ele é complexo demais. Entendeu? Eu estava aprendendo. E quando eu aprendi, infelizmente, foi o ano que a gente foi rebaixado. E aí você não suporta uma pressão naquela. Infelizmente, o programa acabou pela segunda vez, tá? A gente já acabou 2 vezes esse programa. Já estouramos o tempo, Cláudio, obrigado. Você vai ter que voltar para cá.
Você tem que contar as histórias agora do Criciúma para frente. Vou contar agora, né? CBF, Federação. Não, agora não dá, não dá, vai. Vou contar outro dia, Você então. vai voltar. Obrigado pela presença, meu caro. Mais sucesso para você. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa e não é pagar pavão aqui, você sabe disso que é. O carinho é verdadeiro mesmo. A recíproca é verdadeira, você sabe disso, né? Então, tô aí. Quando eu voltar a Criciúma, se tiver um espaço, a gente grava aqui. Cláudio Gomes, parte 2, então. Você volta, beleza? Volta. Fica com a gente, beleza? De segunda a sexta-feira aqui na RTV com o programa Humanos. E não esqueça, somos todos humanos.